Boa noite. 8 em cada 10 brasileiros reconhecem a importância de uma reserva financeira. No entanto, segundo a associação que representa as entidades do mercado de capitais no país, a Anbima, mais da metade dessa população não economiza um único centavo. Enquanto o planejamento financeiro ainda é encarado como uma privação de consumo, o endividamento, por sua vez, já é realidade para muitos. Dados de março da SPC Brasil apontam que 62 milhões de brasileiros terminaram o primeiro trimestre de 2018 com alguma restrição no CPF. Problemas com o bolso não afetam apenas o poder de compra, mas podem ser fontes de doenças como o estresse e a depressão, reduzir a produtividade no trabalho e provocar conflitos familiares, inclusive divórcios. Para debater educação financeira em tempos de crise, convidamos para participar da Opinião Pernambuco de hoje Leandro Trajano, personal financeiro, André Moraes, economista e assessor financeiro, e César Falcão, criador do blog poupeme.com. Boa noite, sejam bem-vindos à Opinião Pernambuco. Boa noite. E eu gostaria de começar pela parte que mais dói, como o povo diz, pelo bolso. E gostaria de começar perguntando a vocês o seguinte: ainda é um tabu falar em dinheiro? As pessoas ainda têm medo ou não gostam desse assunto? Sim. A gente está acostumado a conversar em mesa de bar de futebol, religião, política. E a conversa sobre dinheiro, sobre se você junta no dinheiro, se você investe no dinheiro, se você poupa alguma coisa, se está certo se financiar ou não, não é uma conversa que a gente vê por aí. Então, aparenta ser tabu, sim. As pessoas se sentem intimidadas em conversar sobre dinheiro, né? Isso a gente vê nas relações até familiares, por exemplo. Pais que não conversam com filhos sobre dinheiro, como se existisse alguma barreira aí que impeça as pessoas estarem... Como se fosse um assunto proibido. Exatamente. André, você concorda que o brasileiro normalmente sabe quanto ganha, mas poucos sabem quanto gastam? É uma questão difícil. Inclusive, eu tenho recentemente conversei com um colega que é médico e ele disse a seguinte frase que até chamou minha atenção. Diz que quando eu comecei a fazer as contas de quanto eu ganho e quanto eu gasto, eu parei de fazer a conta porque eu me assustei. Então, realmente, assim, é uma coisa que precisa ser feita, né? A gente precisa trazer o quanto mais real a gente trouxer essa nossa realidade das nossas condições financeiras, melhor a gente vai poder fazer as aplicações, poupar, né? Investir, enfim, tomar as medidas que são mais salutares, né? Para a saúde financeira. Leandro, de forma sintética e simples, o que é que a gente pode chamar de educação financeira? Ótimo, boa noite, Ana, boa noite a todos. Boa noite. É muito importante na questão da educação financeira, ela é fundamental de fato, e um dos conceitos que podem resumir um pouco isso é a independência, a autonomia da pessoa levar, gerir a sua vida financeira desde a fase do endividamento, a parte de reestruturação financeira, a fase de equilíbrio, poupança e investimento. Isso com autonomia, sem depender de ajuda de terceiros. E hoje no mundo, apenas 2 a cada 3 pessoas não têm educação financeira se você levar a partir desse sentido. Então tem uma ausência muito grande e no Brasil isso se reflete em vários momentos aí de nossa história. Inclusive nesse período recente de crise, de dificuldade na economia que a gente viveu, a falta de organização das pessoas fez com que realmente o problema se agravasse. E o governo veio a ter que tomar medidas sobre isso também, para tentar movimentar mais a economia. E isso se reflete desde a infância, né? É um problema bem grave, que é um prazer a gente poder discutir um pouco sobre isso aqui à noite. Exato. Então, é um tema que precisa ser debatido, porque as pessoas estão precisando se alfabetizar financeiramente. Vocês diriam? Só um detalhe, né, que o melhor momento para conversar sobre dinheiro ou para procurar educação financeira seria quando se tem dinheiro, quando não se tem crise, né? Na hora que a gente está buscando educação financeira, no momento que a gente está sem dinheiro, no momento de crise, é mais ou menos como aquele cara que parou de fumar porque teve câncer, ou o obeso que resolveu fazer dieta depois que está diabético. Então, o melhor momento
para falar sobre dinheiro é quando a gente se tem dinheiro, quando a gente está fora de um momento de crise, que não é o caso. Não é? Mais ou menos o que o Leandro falou, de se você está preparado, se você fez um planejamento antes, na hora que vem a crise, você não passa por nenhum perrengue, não passa por... A crise não afeta tanto você. Então, André, os brasileiros, a gente pode concluir dessa fala, então, de César, que os brasileiros que já estavam financeiramente alfabetizados estão agora passando pela crise com mais na calmaria, estão conseguindo, enfim, não sofrer tanto? Digamos que os efeitos se minimizem, né? Evidentemente, é muito mais fácil, por exemplo, você encontrar oportunidades para investir quando você está com recurso, né? E quando você vai começar de agora, por exemplo, tardiamente, já começar a querer poupar alguma coisa já aos 40 anos, né? Aí você já... o tempo vai fazer muita diferença, né? nessa acumulação. E, de fato, é essencial, né, que a gente tente trazer... Esses conceitos, né, de começar a alfabetizar mesmo. Estou chamando alfabetizar porque é o beabá mesmo, né, Leandro? Porque quanto antes você conseguir realmente desenvolver isso, e se isso é tratado em casa, e se isso se estende pela escola, muitas empresas que hoje em dia vêm se preocupando em estender essa educação, em estender esse conhecimento, o resultado vem para todos. Porque imagina a realidade atual que a gente vive, onde filhos de 40, 45, 50 anos voltam a viver com os pais. As pessoas não estão velhas de forma alguma, mas já estão numa fase da vida mais madura, onde teriam tudo para viver de forma mais independente. Imagine uma empresa onde as pessoas estão com uma dificuldade, uma produtividade muito baixa, porque não estão conseguindo oferecer para a família saúde, segurança, lazer, educação e alimentação adequada. Uma pessoa dessa chega no trabalho com a produtividade, vai resultar na produtividade, porque ela vai estar menos feliz, ela vai estar menos focada, consequência disso, menos produtiva, e como uma outra consequência disso, a empresa sofre, porque o resultado vai ser pior naturalmente. Então, as empresas que vêm também investindo, que vêm se preocupando em criar esse clima, em oferecer informações a partir disso, vão conseguir dar uma estrutura melhor para o funcionário, para que ele leve para casa, tente levar uma realidade, uma organização maior. Porque, na verdade, nós somos órfãos, né? Financeiramente falando, eu costumo dizer isso. A gente não teve do governo, a gente não tem dos bancos, muito pelo contrário. A gente não tem das escolas, a gente não tem da mídia. E aí a gente não tem da família, no fim da linha. Então, quem vai nos oferecer um serviço, algo mais adequado? E aí a gente chega no fim da linha, eu acredito e sou certo que não. E aí, no fim da linha também é um assunto que a gente vai falar depois, tem a questão da Previdência, que também, se a gente não se preparar, a gente vai pagar o preço até o fim da linha, não é verdade? Positivo. Agora, um dado interessante que eu tenho aqui, que eu queria também saber o comentário de vocês, um dado do IBGE recente, que diz que mesmo após a crise que a gente vem enfrentando, 25% da renda mensal do brasileiro continua sendo para comer na rua, né? Gastando para comer fora de casa. Na crise, a gente precisa modificar os hábitos? O que é que vocês acham? Sim. Se em algum momento você já tem um planejamento, um orçamento de como você vai gastar, de como você gasta ou pretende gastar o seu dinheiro, no momento de crise em que você, seu marido, sua mulher perdeu o emprego ou está procurando outra oportunidade, e vocês têm que ter aquela redução de custos, se você já tem aquilo mapeado, você consegue enxergar, não, eu estou gastando tanto em alimentação, a gente não pode fazer isso. A partir de agora eu vou conseguir fazer pegar uma marmitinha em casa e parar de comer na rua. Mas o que acontece mais é que as pessoas não têm um orçamento, não têm um planejamento, então vem a crise, ela precisa cortar custos e ela não sabe de onde cortar porque ela não tem aquilo mapeado ainda, não tem noção do quanto está gastando, né? Foi o que a gente conversou mais cedo. A pessoa sabe quanto ganha, mas não sabe como gasta. Se não sabe como gasta, você não tem como priorizar o que é que você vai cortar, o que é que você vai deixar de fazer para estar se adaptando à nova realidade, né? E aí, André, na hora de fazer esse mapa,
Até aquele pãozinho que a gente compra na padaria também tem que ir para a planilha ou para o caderninho ou não? Só aqueles gastos maiores é que tem que entrar no nosso controle? Eu acho que é ideal a gente ter um controle, tentar, como eu disse, né, a gente tentar trazer para a realidade o máximo que a gente puder, né? Porque às vezes o pouco que a gente diz que é um pãozinho, que é uma coisa ou outra, mas no final termina sendo um valor mais representativo. Hoje, até assim, quem tem conta em banco e algumas bandeiras aí de cartões de crédito, eles já até hoje já oferecem uma coisa, eles conseguem montar uns gráficos que você consegue ver o tipo de despesa que você está tendo, por exemplo, com combustível, com alimentação, com restaurante. Enfim, aí ajuda, né? Ajuda a gente conseguir mapear isso aí para quem tem dificuldade de fazer isso, né? Quem não tem um aplicativo, quem não tem faça num Excel, né? Assim, o importante é começar, né? E aí, pegando o gancho da tecnologia, da mesma maneira que ele fala que tem os aplicativos que estão aí para ajudar, a gente sabe que tem plataformas de empréstimo online que estão aí dizendo que em 3 segundos estão emprestando dinheiro, que se gabam de dizer que em 3 segundos estão oferecendo empréstimo. Qual a opinião de vocês em relação ao endividamento? As pessoas estão também ficando mais endividadas por conta disso? Acho que é consequência também dessa falta de controle que o André e o César falaram, né? E que vem um pouco preso também a essa questão que você falou anteriormente, né? Talvez a pessoa tenha que mudar de hábitos. E a educação financeira, muitas vezes, e a vida financeira da gente, ela não está ligada exatamente único e exclusivamente ao controle, não é? A pessoa tem que realmente sofrer um pouco em determinados momentos para adequar essa realidade e o dia a dia dela. Não é que você não vá poder viver a alimentação e o momento de você comer fora de casa. Só que talvez você não possa ter um almoço de 30, 40 reais. Em dias úteis, você vai ter que se contentar com um de 15 a 20, ou mesmo com a marmitinha e para a raiz mesmo, para a parte mais básica da coisa, para que você adeque o seu padrão de vida a essa realidade. Até porque hoje a mídia é muito forte também nesse sentido, através das mídias sociais, que estão direto na sua mão. Não é dizendo que te empresto em 5 segundos, você tem um acesso ao crédito com juros maravilhosos. Para quem? Não é? Em tantos dias o dinheiro está na sua conta. E a falta de conhecimento, mais uma vez, faz com que a pessoa não saiba o impacto que aqueles juros vai ter no seu orçamento, no dia a dia da realidade. Quando menos se espera, a pessoa está pegando um outro empréstimo para pagar o primeiro empréstimo. Porque muitas vezes as pessoas que pegam o empréstimo pegam com parcelas muito altas por curto prazo, querendo se livrar logo. E a parcela é muito alta, isso sufoca a pessoa. Ao invés de, em alguns cenários, analisar se não é melhor uma parcela curta no longo prazo. Porque aí você pode ter uma tranquilidade maior para sair daquela situação. E as pessoas estão procurando mais informações? O blog, César, por exemplo. Não como é que surgiu? Até fazer um gancho antes de falar do blog, que ainda a parte de empréstimo, né, de financiamentos em geral. Existe uma questão cultural também no Brasil, não sei se só no Brasil, mas existe uma questão cultural de achar normal você estar endividado. A gente acha que na verdade, é comum. Não necessariamente é normal, mas por ser comum a gente acha que é normal. E talvez nós somos considerados ETs aqui de outro planeta porque a gente faz planejamento e faz controle do que a gente gasta, né? Então, o endividamento é visto como normal, mas o excesso de planejamento é visto como algo esquisito ainda. Em relação ao blog, desculpa. Não, claro. Eu comecei por acaso mesmo. Eu sempre tive um certo controle. Sou da área de exatos, então tenho facilidade. E alguns amigos ligaram para mim, tu faz alguns investimentos, não sei o quê, me ensina aí. O pessoal ir lá para casa, a gente abria uma cerveja, um vinho, e eu ensinando algumas coisas, eu via que certas coisas que eu falava, que para mim era algo simples, conceito de taxa de juros, ou conceito de inflação e o impacto daquilo na nossa vida em geral, não apenas em termos de investimentos, as pessoas ficam, poxa, é isso tudo? E um certo amigo meu ligou para mim um outro dia e fez, sou um cara super informado, acesso todos os sites, estou sabendo tudo e eu me considero atualizado em relação a tudo, mas nunca ninguém tinha me explicado de uma forma
tão simples e dando alguns pulos do gato, como você me explicou. Eu fiz, pô, então eu devo falar isso para mais pessoas, né? A internet está aí para a gente, é uma forma da gente atingir milhares de pessoas, centenas, milhões de pessoas de uma forma mais rápida, né? Então, eu decidi pegar aquelas conversas que eu tinha com alguns amigos e transformei no site. Inclusive, os primeiros artigos que eu fiz eram e-mails que eu passava. Eu só peguei os e-mails, Ctrl+C, Ctrl+V, adaptei. O pessoal gostou e eu continuei fazendo. Ok. O intervalo é curto, não saia daí. Hoje conversamos sobre educação financeira.